Graça e paz, povo de Deus, ainda dentro desse tema do Dia do Amigo, Dia da Amizade, né? Tema tão importante, onde nós trabalhamos alguns versículos, 5 versículos na verdade, do livro de Provérbios. E hoje eu quero ler um texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler os 3 primeiros versículos e aí a gente contextualiza um pouquinho falando dessa situação, desses 3 primeiros versículos, e depois destacar. Esse capítulo 5 de 2 Reis é riquíssimo, como toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas eu queria destacar aqui, em especial, uma personagem aqui, preciosíssima, anônima, porque a Bíblia não nos dá o nome dela, mas um exemplo, né, de um cristão, ainda que seja no Antigo Testamento, mas uma pessoa que tinha em seu coração o Espírito de Deus e a compreensão do que é ser um filho de Deus, um servo de Deus, alguém que leva a mensagem de Deus. Vejamos aqui. Então, 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, e de muito conceito, porque por ele, o Senhor Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Tropas da Síria saíram, foram para Israel e de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então ela foi capturada e foi levada para a casa de Naamã, esse general, comandante do exército, grande diante do seu senhor, de muito conceito, porém leproso. E essa menina foi levada então como escrava, né, para trabalhar na casa de Naamã, aos serviços da sua mulher, sua esposa. Essa jovem, essa menina, que foi tirada à força da sua terra natal, do seio da sua família, a Bíblia não fala nada do que aconteceu com seus pais, com a sua família, se foram mortos, se foram levados como escravos também e estavam a serviço de outras pessoas, se ficaram em Israel, a Bíblia não nos fala nada, se ficaram chorando esse sequestro da sua filha ou se foram mortos, não sabemos. Então foi duro, foi cruel, foi de algo terrível que aconteceu com essa menina. E ela então trabalhava na casa de Naamã. Versículo 3, vejam agora. Disse ela à sua senhora, a jovem, a menina, disse para a mulher de Naamã, sua senhora, e disse, ela viu que Naamã era um homem leproso, e disse, tomara o meu senhor, ela está tratando Naamã como meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Tomara que isso fosse, que isso acontecesse. Ele, o profeta que está em Samaria, o restauraria da lepra. Olha só, foi uma separação traumática que essa menina sofreu. Ela teria todos os motivos para odiar Naamã e a sua mulher. Ela teria todos os motivos para odiar todos os sírios, aquele povo que aos olhos é um povo perverso, malvado, que invadiu Israel, que a levou à força contra a sua vontade.
ela teria todos os motivos para odiar e desejar o mal de Naamã. Ele era o general responsável pela tropa, pelo exército da Síria. O versículo 1 diz que por ele, através de Naamã, o Senhor Deus dera vitória à Síria. O contexto: Israel mais uma vez se encontrava numa situação de abandono, de idolatria, de apostasia, traindo a Deus. E quando isso aconteceu no Antigo Testamento e não é diferente hoje, né? Basta para sermos entregues na mão dos nossos inimigos, para sermos entregues na mão daqueles que desejam o nosso bem, Deus não precisa fazer muito. Sabe o que basta para Deus fazer? É retirar a sua proteção, nos deixar desprotegidos. Isso é o suficiente para sermos derrotados e sofrermos as consequências do nosso pecado. E Deus não faz isso por maldade, porque há uma aliança, há um pacto que nós temos que manter fidelidade a Deus e somente a Ele prestar culto, somente a Ele adorar. Nós não podemos nos prostituir espiritualmente falando, indo a outros deuses. Israel havia feito isso. E Deus simplesmente diz: então, outros deuses a quem vocês querem? Pois bem, vou me retirar. E junto vai sair a proteção. Bom, mas nós queremos falar dessa jovem, essa grandeza dessa menina. Aí eu penso, parece que essa jovem tinha sido contemporânea de Jesus, não foi? Ela viveu muitos anos antes, e ouviu o Senhor falando. Mateus 5,44, quando o Senhor, pregando, ensinando, discipulando, disse aos seus discípulos: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Vejam, foi exatamente o que ela fez. Lucas, capítulo 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Nós temos ouvido Jesus? Temos ouvido? Então ele está dizendo para você, se é que você ouve. Ele está falando para mim, se é que eu o ouço. Ele está dizendo, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Então, ele está falando para aqueles que o ouvem. Não para aqueles que não querem saber das suas palavras, dos seus ensinamentos. E diz, o que ele está dizendo para você e para mim? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Então, sejam... O que ele está dizendo aqui? Dia do amigo, dia da amizade. O que ele está dizendo? Sejam amigos dos seus inimigos. Orem por eles e façam o bem a eles. Não retribua o mal com o mal. Dê a outra face. Se a pessoa te faz o mal, retribua com o bem, retribua com oração, faça o bem aos que vos odeiam. E é exatamente isso o que esta menina, que nós não sabemos a idade, mas era muito jovenzinha, se era chamada de menina, tinha menos de 16 anos, a idade exata nós não sabemos, a Bíblia não registra o nome dela, mas é uma filha de Deus, uma serva de Deus, maravilhosa, pela sua atitude, Pois bem, ela falou isso para a sua senhora, que então falou com seu marido: olha, essa menina
me disse que há em Samaria um profeta e que esse profeta tem poder para te curar. Naamã era um homem poderoso na sua nação, rico, tinha de tudo. Vamos ver daqui a pouco. Era um homem rico, não lhe faltava nada. Provavelmente, é quase certo que Naamã já havia recorrido aos médicos da Síria, aos feiticeiros da Síria, aos sacerdotes dos deuses da Síria, na tentativa, buscando a cura para sua lepra. Sem encontrar, na Síria ele já havia tentado de tudo, de todos os recursos que a ciência da época oferecia, assim como também as religiões, os deuses da Síria. E não encontrou. Então, quando ele ouviu aquilo, ele se encheu de esperança. Será verdade? O que eu tenho a perder? Eu vou lá em Samaria, eu vou lá em Israel tentar ver se de fato esse profeta que há em Samaria, que essa jovenzinha israelita mencionou, tem poder para me curar. O que fez Naamã? Versículo 4. Agora eu vou fazer uma leitura rápida, dinâmica, porque eu quero chegar ao versículo 11 que nos interessa. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Relatou ao rei. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 350 quilos de prata, para entregar para o homem de Deus, o profeta, para curá-lo, como recompensa, como pagamento, como oferta. 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, 70 quilos de ouro. Olha, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e mais 10 vestes festivais, 10 vestes do mais alto tecido, mais fino que havia na Síria, vestes caríssimas, dignas de reis, está levando para o profeta. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: o rei da Síria escreveu para o rei de Israel, provavelmente Jorão: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Isso é o que dizia a carta do rei da Síria. Tendo lido, versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, vejam isso, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então ele estava achando, o rei se desesperou, rasgou as suas vestes, porque ele estava achando que isso era um pretexto para o rei da Síria declarar guerra a Israel, e ele já se acovardou. Versículo 8: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Por quê? Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Essa menina cativa, escrava, lá na Síria, sabia aquilo que o rei de Samaria, o rei de Israel, não sabia, que havia lá em Samaria, em Israel, um profeta, um homem de Deus. Uma menina sabia, a quilômetros de distância, sabia o que o rei de Israel não sabia. Olha, que coisa maravilhosa. Quando Deus revela a sua glória aos simples, aos humildes, aos pequenos, e oculta aos ricos, aos reis, aos poderosos, aos sábios deste mundo. O rei de Israel não sabia. A menina sabia.
Vejam como ela se comprometeu. Se dá errado, olha, era uma escrava. Ela fala a respeito desse profeta. Naamã faz uma viagem de uma semana mais ou menos de ida, uma semana de volta. Imagina se ele retorna leproso. Que humilhação para ele retornar leproso. O que, aconteceria com essa menina? Como ela seria tratada pelo seu senhor, Naamã, e pela sua esposa? Ela se arriscou. Crer em Deus, confiar em Deus é se arriscar, é se comprometer, é ter fé. Ter fé é isso, é ter coragem. Ao passo que o rei, incrédulo, rei de Israel, incrédulo, rasgou as suas vestes desesperado. Ah, meu Deus, o que vai acontecer agora? Essa menina foi maravilhosa, maravilhosa. Com certeza ela tem um lugar especial nos céus, porque a sua história foi registrada. A sua fé, a sua coragem é uma lição para cada um de nós, que nós que cremos em Deus, temos que nos comprometer nessa sociedade, correr riscos, crer em Deus, confiar e correr riscos. E não nos desesperar. Quantas vezes nos desesperamos como o rei de Israel, quando somos confrontados na nossa fé, ficamos desesperados. Ah, e agora? O que será? O que vai ser? O que vai acontecer? Nos acovardamos. Mas essa menina não. Corajosa, destemida, maravilhosa. Se eu a conhecesse, se fosse contemporânea minha, eu ia dar um abraço, um beijo apertado nessa menina e dizer o quanto ela é especial para Deus e o quanto a sua fé é um exemplo para todos nós. Ela foi um exemplo de amiga de Deus, em primeiro lugar, amiga de Deus e também amiga dos seus inimigos. Amou os seus inimigos e fez bem para os seus inimigos. Pois bem, o profeta então disse, não, deixa eu vir a mim, versículo 8, e ele saberá, Naamã saberá o que essa menina falou para ele é verdade, que aqui em Samaria, aqui em Israel, há um profeta. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, com seus 350 quilos de prata, com seus 70 quilos de ouro, com suas 10 vestes festivas, parou na porta da casa do profeta Eliseu, uma casa humilde em Israel, não era nenhum palácio. Ele foi direto para o palácio do rei, agora vai para a casa do profeta e vê o contraste entre a casa do rei, o castelo do rei e a casa do profeta, humilde, e pensa, esse profeta agora vai ficar rico, ele vai ter dinheiro para morar numa casa bem melhor do que ele está morando. Pensamento do homem natural, sem Deus. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Eliseu não se deu nem ao trabalho de ir falar com esse general sírio, Naamã, poderoso, o homem que está trazendo para ele ouro e prata em grande quantidade. Não, ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, ou seja, dê 7 mergulhos no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, ele ficou indignado.
Quem esse profeta pensa que é? Eu faço uma viagem de uma semana, trago ouro, prata, vestes festivas, venho até a casa dele, me humilhando. Ele me diz para eu me banhar no Rio Jordão, dar 7 mergulhos, e eu serei curado. Que falta de respeito, ficou muito, se indignou. E se foi embora, dizendo: pensava eu que ele, olha só, na cabeça dele, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, fazia aquele show, aquele espetáculo, né? Que muitos falsos profetas fazem hoje. Invocam o nome do Senhor e pula e gesticula e invoca isso e faz aquilo, né? Ele achou que seria assim, mas não foi. Ele disse: não, vai lá, se banhe, dá 7 mergulhos no Jordão e você ficará limpo. Pensava eu, né, que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Por quê? Foi isso que ele viu lá na Síria. Fizeram isso, não deu certo. Mas ele aprendeu que esse é o modelo, esse é o método. E disse, versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, 2 rios que haviam em Damasco, capital da Síria, melhor do que o Jordão, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Não é falta de banho, não. E voltou-se e se foi com indignação. Imagina, novamente, voltando ao caso da menina. Imagina esse homem chegando em Damasco, com toda essa indignação. O que seria dessa menina? Eu não quero nem pensar o que ele seria capaz de fazer. Mas Deus honrou a fé dessa menina, curou Naamã por misericórdia e graça a essa menina. Ele teve misericórdia e graça para com Naamã também. Mas eu acredito que Deus curou Naamã muito mais para proteger essa menina, que é crente e fiel a Deus. Indignação. Olha, agora nós vamos ver aqui um segundo gesto de amizade. Um pouco diferente, mas de amizade. Então, se chegaram a eles seus oficiais, homens que estavam subordinados a ele. Um grupo de homens, não sabemos qual. Um grupo. Seus oficiais, quantos eram que estavam acompanhando Naamã nessa viagem? Nós não sabemos. Seus oficiais. E lhe disseram, veja o trato de respeito: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, diante da palavra desses seus oficiais, trazendo ele, né, acalmando ele, fazendo ele uma reflexão. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha só. Então, essa menina é esse amigo que amou os seus inimigos e fez bem por aqueles que a odiaram e a trataram como um bicho, não como um ser humano. Mas ela retribuiu a maldade deles com amor. E agora, novamente se manifesta aqui um tratamento amigos agora. Eles já são amigos, mas são oficiais, submissos.
O que esses amigos não fizeram? O que esses amigos não fizeram? Você está certo, meu senhor Naamã? Quem esse profeta pensa que é? Botando mais lenha na fogueira. Naamã já está indignado. O que eles não fizeram? Foi aumentar a indignação. Mas há muitos amigos que fazem isso. Você está errado, você está certo. Ó, sabe, nós deveríamos voltar lá na casa desse profeta, derrubar tudo, queimar tudo e matá-lo. Que sugestão ridícula é essa que ele nos deu? Né? Tem amigo que faz isso. Bota lenha na fogueira, incita o ódio, alimenta o ódio. Mas eles não. Meu Senhor, pensa bem. O que te custa? Vamos fazer o que esse homem de Deus fez, falou. Naamã foi chamado à consciência, fez e foi curado. Por que ele foi curado? Em primeiro lugar, por causa do gesto de coragem da menina. Em segundo lugar, agora, por esse grupo de amigos que fizeram ele, trouxeram ele para a razão. Veja como é importante, né, nós termos amigos que, ao invés de alimentar o ódio, nos traz para a razão. Ele foi curado. Versículo 15, para concluir, voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, seus oficiais, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Versículo 16, o que os profetas de hoje não fariam. Eliseu fez a segunda coisa que os falsos profetas de hoje não fariam. O primeiro é de dar uma palavra certeira para que Naamã fosse curado. E segundo, ele não aceitou o presente. Porque não foi Eliseu que curou Naamã, foi Deus. Nós não podemos aceitar presente, oferta, seja o que for, por algo que nós não fizemos. Fomos apenas instrumentos de Deus. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Versículo 16, porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse. Insistiu, Naamã insistiu. Porém, o profeta não aceitou. Ele recusou. Quantos profetas nós temos hoje a imagem e semelhança de Eliseu, homem de Deus, a quem as pessoas podem recomendar os leprosos, espiritualmente falando, para procurar, para receber uma palavra de Deus, para serem curados e, ao mesmo tempo, recusar um pagamento por aquilo que eles não fizeram, eles não realizaram. Quem fez, quem realizou foi Deus. Esse é um ponto secundário na meditação de hoje. Um ponto importante, porém secundário. O importante que eu quero destacar aqui é o exemplo dessa menina maravilhosa. E o segundo, o exemplo dos amigos, dos oficiais de Naamã, que foram amigos, que aconselharam. E Naamã ouviu. Naamã era um general, ele podia dizer: calem-se, não quero, quem sabe sou eu, quem manda sou eu, quem toma as decisões sou eu, vocês apenas acatam, vocês apenas obedecem. E não desse ouvido aos seus amigos. Voltaria leproso para Damasco, voltaria leproso para a Síria. Mas ele ouviu, ele ponderou. O que os meus amigos estão falando é verdade. Por que não? E fez o que o profeta de Deus havia dito. E foi curado. Que
pensando nisso, na questão da amizade, possamos seguir o exemplo dessa menina, dando ouvidos ao que Jesus falou, amando os nossos inimigos, fazendo bem por aqueles que nos odeiam e sendo amigos e aconselhando os nossos amigos, independente de serem nossos superiores, serem nossos iguais ou não, mas sempre orientando-os a fazer a coisa certa, de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.